Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa nova versão do nosso curso sobre orixás. Neste nosso curso sobre orixás da Umbanda, eh, ele foi preparado especialmente para os médiuns trabalhadores do terreiro São Jerônimo. É um curso gravado, ele é pensado para que todos possam estudar com calma, voltar aos encontros quando necessário, aprofundar essa compreensão ao longo do tempo. Quem conduz esse curso sou eu, Pai Caio, junto com a Mãe Cris, que é a nossa mãe de santo e é a responsável espiritual maior da nossa casa, e nós dois participamos da elaboração, da condução e do cuidado com o trabalho espiritual que a gente desenvolve no terreiro. E esse estudo, ele faz parte justamente desse processo de formação contínua da casa. E aqui tem um ponto importante que vale a pena dizer logo assim no início, tá? Esse curso ele não foi pensado para ser um estudo de curiosidades sobre os orixás, nem para contar histórias antigas ou ficar falando dos mitos tradicionais, né? Ele também não foi pensado para que você descubra qual orixá é seu pai ou mãe de cabeça, né? O objetivo aqui é outro, é a gente compreender melhor como as forças dos orixás vão se manifestar na natureza, na vida das pessoas, no próprio trabalho mediúnico dentro da Umbanda. Então, quando o médium ele começa a perceber essas forças atuando na vida, ele também começa a compreender melhor o próprio desenvolvimento mediúnico, o próprio desenvolvimento espiritual e também o funcionamento do trabalho dentro da gira. Então, esse curso ele tem um caráter mais formativo, tá? Ele existe para ajudar cada um de vocês a desenvolver mais consciência sobre essas forças espirituais. eh, e ao longo dos encontros, nós vamos estudar os diferentes orixás que são cultuados na nossa casa. Mas nós não vamos estudar assim como se fosse uma lista ou um catálogo, tá? O caminho que a gente vai fazer é um pouco diferente. Nós vamos sempre observar que tipo de função espiritual cada uma dessas forças está representando. O que essa energia organiza na vida, na natureza, no trabalho espiritual. Então, eu organizei esse curso em 4 encontros principais. No primeiro, a gente vai falar sobre as forças que ajudam a estruturar a vida, estruturar o caminho espiritual. No segundo encontro, nós vamos olhar para as forças que ajudam a movimentar, abrir os caminhos, colocar os processos em andamento. Depois a gente vai estudar as forças que ajudam a prosperar, ou seja, que sustentam o crescimento, a nutrição, o desenvolvimento da vida. E por fim, vamos falar das forças que pacificam, né? Que trazem equilíbrio, que trazem amparo e clareza para os processos da nossa vida. Então, ao longo desse percurso, a gente vai perceber que os orixás, eles podem ser compreendidos como forças que vão organizando essas diferentes dimensões da existência, né, no nosso planeta. E antes de começar a estudar cada um deles, é importante a gente dar um contexto inicial e entender algumas coisas que são fundamentais. Antes da gente falar sobre como a Umbanda compreende os orixás, é importante a gente entender uma coisa que é simples, mas eu acho que é muito importante. Que os orixás, eles não nasceram no Brasil. Então, essas forças espirituais, que são em número muito maior do que essas que a gente vai falar aqui, essas forças fazem parte de tradições religiosas e culturais muito antigas, que se desenvolveram em regiões ali da África Ocidental ao longo de muitos e muitos séculos. Entre esses povos da África Ocidental, especialmente entre os povos iorubás,
existiam sistemas religiosos organizados, com sacerdotes, com templos, com rituais e com formas assim muito particulares de compreender essa relação entre o ser humano, entre a natureza e entre aquilo que era espiritual, aquilo que era divino. Dentro dessas inúmeras tradições, os orixás, eles são compreendidos, eram compreendidos como divindades, deuses, associados à criação, associados às forças da natureza. Então, cada uma dessas forças também estava relacionada a determinados aspectos da vida, da organização daquela comunidade e também de toda a compreensão do mundo natural de cada um daqueles povos. Então, quando nós falamos de orixá, nós estamos falando de um patrimônio espiritual que é muito antigo, que faz parte da história religiosa de povos africanos que viveram, gente, muitos e muitos e muitos e muitos anos antes da Umbanda sequer existir. E aqui entra um ponto histórico que é muito importante. A presença dessas tradições no Brasil, ela está diretamente ligada ao processo de escravidão dos povos africanos que aconteceu assim durante vários séculos. Milhões de pessoas foram retiradas à força de suas terras, foram trazidas escravizadas para o Brasil em condições extremamente violentas, extremamente desumanas, enfim. E essas pessoas, elas não foram apenas escravizadas para cá, né? Elas trouxeram o que elas conseguiam carregar, que era o quê? A cultura, a língua, os conhecimentos, as formas de espiritualidade. Então, entre essas heranças que vêm pelo processo de escravização, vêm também as tradições ligadas aos orixás. E durante muito tempo, essas práticas religiosas foram perseguidas no Brasil, né? Se hoje ainda a gente tem uma perseguição muito grande, imaginem algumas décadas, né? E no século passado, como isso era. Então, em muitos períodos da história, né? Os cultos de origem africana, eles eram mesmo proibidos, eram criminalizados. E essa tradição, então, foi sobrevivendo graças à resistência dessas pessoas e das comunidades que foram mantendo viva, né, essas formas aí de espiritualidade. Então, é importante reconhecer isso, gente, com muita clareza, tá? A Umbanda, ela não criou esse conceito de orixás. Esse conceito, essas forças espirituais, fazem parte de tradições que são muito mais antigas. O que aconteceu no Brasil foi um processo histórico em que diferenças culturais e formas de espiritualidade foram se encontrando, foram se transformando ao longo do tempo. Então, compreender essa origem ajuda a gente a olhar para os orixás, para as outras leituras dos orixás, com muito respeito pela história, pelas tradições que preservaram esse conhecimento espiritual ao longo de todas as gerações. Então, depois da gente compreender de onde vêm os orixás, essa ideia de orixá, é importante a gente falar também sobre outra coisa que costuma gerar uma certa confusão, que é a relação entre Umbanda e Candomblé. São duas religiões diferentes, elas estão presentes no Brasil, né? Elas fazem parte do conjunto do que a gente chama das religiões afro-brasileiras ou religiões de matrizes africanas. E as duas, elas se relacionam de alguma forma com essas tradições africanas dos orixás, mas não é a mesma religião. O candomblé é uma religião que preserva de forma muito mais direta, muito mais fidedigna, várias tradições religiosas que vieram da África. Então, dentro do candomblé, existem ritos próprios, iniciações específicas, tem uma
organização hierárquica, sacerdotal muito bem definida, tem uma liturgia que é transmitida ao longo de muitas e muitas gerações. E nesse contexto, os orixás são deuses, são divindades centrais, então, dessa religião. Cada orixá tem formas específicas de serem cultuados, de iniciação dos filhos e também da relação que se tem com essas divindades que fazem parte, então, da própria estrutura religiosa do candomblé. A Umbanda, por sua vez, ela surge em um outro contexto sócio-histórico, né? A Umbanda, ela surge no Brasil no início do século XX, num ambiente onde diferentes leituras e tradições espirituais já estavam ali meio que convivendo, né? E na formação da Umbanda vão aparecer várias influências diferentes, né? Existem, então, os elementos que vêm das tradições africanas, existem os elementos que vêm ali da espiritualidade indígena, vai ter as influências do cristianismo mais popular e também, gente, do espiritismo, que estava se difundindo muito ali naquele período no Brasil. Então, a Umbanda se desenvolve como uma religião brasileira que organiza, né, que sincretiza essas diferentes influências dentro de uma forma própria de se trabalhar, então, com a espiritualidade. Então, isso significa que Umbanda e Candomblé, por mais que toquem em alguns pontos parecidos, têm caminhos muito diferentes. Cada uma dessas religiões possuem práticas muito específicas, formas de culto próprias e também a própria compreensão, né, da espiritualidade. Mas existe algo aqui que precisa ser sempre lembrado, né? As tradições do candomblé, elas têm um papel muito importante na preservação das culturas religiosas africanas dentro do Brasil. Então, durante períodos em que muitas dessas tradições eram perseguidas, foram justamente as casas, os terreiros de candomblé que mantiveram vivas muitas dessas práticas e conhecimentos e que popularizou esse saber, né? Por isso, dentro da Umbanda, a postura que a gente adota deve ser sempre de um respeito muito profundo por essas tradições e também pelos nossos irmãos do candomblé. Mesmo que cada uma dessas religiões siga seu próprio caminho, existe essa história comum de resistência espiritual que merece aí ser reconhecida e também muito valorizada. Então, entendemos aí de onde vêm os orixás, entendemos a relação entre Umbanda e Candomblé, e agora a gente pode olhar para uma pergunta assim, que inicia o nosso estudo, né? Então, como então que a Umbanda compreende os orixás, né? Na nossa casa e na Umbanda de modo geral, os orixás, eles são compreendidos como forças divinas que se manifestam através da natureza e que vão organizar a vida. Ou seja, quando falamos de um orixá, não estamos falando de um deus, não estamos falando de um espírito desencarnado, não estamos falando de uma entidade que incorpora no médium. E aqui é algo importante da gente pensar. Na Umbanda, as entidades espirituais, os guias espirituais que trabalham ali na gira conosco, são espíritos que se manifestam através da nossa mediunidade. Temos os pretos velhos, os caboclos, os herês, os exus, pombagiras, baianos, boiadeiros, marinheiros, enfim. Todas as linhas espirituais trabalham dessa forma através da incorporação mediúnica. Os orixás, eles não funcionam dessa maneira. Então, para nós, na Umbanda, o orixá, ele é um princípio espiritual, uma energia que emana de um Deus único, né? Então, estão ligados à própria criação, né? São forças que vão se expressar na própria natureza, que vão organizar determinadas dimensões da nossa vida. Então, quando a gente olha para a natureza, por exemplo,
a gente vê diferentes tipos de movimento acontecendo nas forças naturais. Vão ter as forças que vão organizar a estrutura material, vão ter as forças que vão trazer movimento e renovação, vão ter as forças que vão trazer nutrição, que vão nutrir a vida, vão ter forças que ajudam a reorganizar aquilo que está em conflito. Então, dentro da Umbanda, os orixás, eles são compreendidos como expressões dessas dimensões da vida. Outra ideia importante que aparece na Umbanda é que essas forças, elas não são independentes entre si, né? A gente compreende elas como emanações de uma única fonte divina, né? A Umbanda, ela é monoteísta, ela acredita em um Deus único, que muitas casas a gente, né, pode chamar de Deus ou mesmo de Olorum, que é um termo, né, para representar essa fonte, né, única divina. Então, existe uma única origem divina. E os orixás representam diferentes formas através das quais essa força divina vai se manifestar aqui no mundo físico. E essa forma de compreender os orixás ajuda a gente a observar essas energias na natureza, na vida humana, no próprio trabalho ali espiritual, dentro da Umbanda. E é justamente esse olhar que eu quero desenvolver com vocês ao longo desses encontros. Então, em vez de estudar apenas nomes, símbolos, cores, né, eu quero trabalhar com vocês, assim, para que vocês possam reconhecer como essas forças espirituais se manifestam na nossa vida, no trabalho mediúnico e como que a gente pode lidar com essas energias. Bom, então compreendemos agora como a Umbanda entende os orixás. Existe um ponto que eu quero retomar, que eu acabei de falar, porque às vezes isso também gera um pouco de confusão. Dentro da Umbanda, digo novamente, o trabalho mediúnico ele acontece através da manifestação das entidades. Entidades são espíritos que trabalham ali na gira, que orientam as pessoas, que realizam os atendimentos espirituais, eles ajudam, né, no processo da gente atravessar a nossa vida material, essa nossa reencarnação. Então, essas entidades, eles podem se apresentar em diferentes linhas espirituais. Como eu falei, né? Os caboclos, pretos velhos, herês, etc. O que acontece na prática é que as entidades trabalham dentro da vibração do orixá. Então, o orixá, como eu falei, não é um espírito. O orixá, ele não incorpora no médium. Quando falamos do orixá, a gente está falando de uma energia, de um princípio espiritual. Mas, o que acontece na prática que confunde às vezes a gente? Um caboclo, por exemplo, ele pode trabalhar numa determinada força espiritual associada a um orixá, né? Um preto velho pode trabalhar sobre outro orixá. Por exemplo, o pai Joaquim, de quem eu sou, né, um, um devoto, um mentorado, né? Ele é o meu mentor. O pai Joaquim, ele vibra muito nessa vibração de Nanã. Então, eu diria que ele é um preto velho de Nanã. Mas isso não significa que é Nanã que está incorporada em mim quando eu estou trabalhando com o preto velho, né? Aqui, este é o ponto, assim, que eu quero fixar com vocês nesse momento. Quando o médium ele começa a compreender essa diferença, ele também começa a entender um pouco melhor como funciona o próprio trabalho espiritual, né? As entidades, elas vão se manifestar para orientar, para aconselhar, para fazer desobsessão, vai ajudar as pessoas. E os orixás sustentam as forças que organizam o trabalho dos guias. Então, dentro da Umbanda, existe essa relação entre o que se manifesta e a fonte da energia. As entidades são as manifestações, né? São os espíritos que trabalham diretamente com as pessoas. Os orixás são forças espirituais, são energias
que vão organizar a natureza, a vida, o próprio trabalho mediúnico, né? A gente vai trabalhar depois como os orixás na condução da gira. Então, compreender essa diferença ajuda a desenvolver mais clareza sobre o que está acontecendo dentro da gira e também sobre o papel de cada nível do trabalho espiritual. Bom, e o que significa, então, ser filho de determinado orixá? Ah, eu sou filho de Nanã, sou filho de Oxóssi. Ah, eu era filho de Ogum, agora eu sou filho de Oxalá e vice-versa. Muitas pessoas, né, chegam ao terreiro com essa curiosidade e até mesmo com muita ansiedade para descobrir qual é o orixá, né, de quem são filhos e filhas. Isso acontece porque em muitos ambientes religiosos, essa ideia ela acabou se tornando uma espécie de identidade espiritual da pessoa, né? Mas aqui na nossa casa é importante a gente entender com um pouco mais de calma o que significa isso para nós, na nossa linhagem. Quando dizemos que alguém é filho de um determinado orixá, eu não estou dizendo que aquela pessoa pertence exclusivamente a uma única força espiritual, né? Também não estou dizendo que a pessoa carrega apenas aquela energia dentro dela. Vamos entender o seguinte: cada pessoa possui uma constituição energética, gente, que é muito complexa, né? Ela é formada, assim, por diferentes forças espirituais que vão participar da organização da vida material, da vida energética, magnética. Então, dentro dessa constituição, dentro do nosso corpo energético, dentro da nossa aura, algumas energias podem se manifestar com mais intensidade ou com mais facilidade. Então, é nesse sentido que a gente usa essa expressão que é filho de determinado orixá. Ou seja, significa que determinada força espiritual tem maior afinidade ou tem maior presença na forma como aquela pessoa se organiza energeticamente. Então, é importante a gente lembrar que nenhuma pessoa possui apenas um orixá. Existem sempre múltiplas forças orixás atuando ao mesmo tempo. Algumas tomam a frente porque estão em maior quantidade ou é porque é necessário. E outras estão em menor quantidade ou às vezes está até em desequilíbrio. Outro ponto importante é que essa predominância energética, essa maior quantidade de energia de determinado orixá, não é algo que muda o tempo todo, né? Essa semana eu sou de Nanã, semana que vem eu sou de Ogum. Não, gente. Só que também não é algo completamente fixo para a vida toda. À medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a nossa vida vai mudando, que a gente vai atravessando as experiências da nossa vida, que vai desenvolvendo a nossa própria consciência espiritual, a forma como essas energias se equilibram dentro de nós também vai se reorganizar. Então, dentro da nossa compreensão, falar de ser filho de determinado orixá não significa definir uma identidade espiritual assim rígida. Ah, eu sou filho de Yansan, então eu só vou pensar em Yansan, só vou trabalhar em Yansan, todos os meus guias vão vir na vibração de Yansan. Isso é um desequilíbrio, tá? A gente precisa reconhecer que sim, determinadas forças, elas estão mais presentes, mas elas não são as únicas que precisam ser trabalhadas para a gente ter um certo equilíbrio na nossa vida material, emocional, energética. Então, por isso, nesse curso, o foco não vai ser descobrir qual é o orixá de cada um de nós, tá? Isso vocês vão fazer com a Mãe Cris, muito provavelmente já tem isso definido. O objetivo aqui é outro, né? A gente quer compreender melhor como essas forças espirituais atuam na vida, atuam na natureza, atuam no trabalho mediúnico, porque quando essa compreensão se consolida, a própria percepção de vocês sobre os orixás dentro da vida de cada um de vocês vai se tornar muito mais clara. Então, o método que eu vou usar aqui, ele é bem simples,
mas ajuda, assim, a tornar o estudo um pouco mais concreto. Então, sempre que formos falar de um orixá, nós vamos observar essa força em diferentes níveis da vida, tá? Em vez de começar pelos princípios mais abstratos, eu quero trazer mais o olhar para a natureza. Então, a primeira pergunta vai ser sempre como essa energia aparece na natureza. Quando a gente aprende a reconhecer essa força na natureza, a gente vai conseguir também ver como ela se manifesta em outras áreas da nossa vida. Depois a gente vai olhar para a vida cotidiana, em seguida a gente vai observar como essa energia pode aparecer dentro do próprio ser humano, né, na vida mental, na vida emocional, na nossa saúde, como ela pode se manifestar na nossa forma de sentir, de reagir nas situações da vida. E depois disso também eu quero trazer isso para dentro do terreiro, enquanto egrégora, e também para a gira, né, na gira ali mediúnica. Então, o percurso do estudo vai seguir sempre esse caminho, tá? Esse método, ele ajuda a gente a compreender essas energias, assim, de uma forma mais viva, de uma forma mais concreta. E quando essa percepção se desenvolve, vocês vão ver com mais clareza o funcionamento da própria mediunidade e do papel dos orixás dentro do trabalho de Umbanda. Porque muitas vezes a gente fica muito preso no guia. E o guia, ele tá lá para trabalhar uma força que é do orixá. Bom, por fim, esse encontro inicial existe justamente para organizar essa base, né, de compreensão. Então, a partir já do nosso próximo encontro, eu vou começar a trabalhar com vocês mais de perto 3 forças espirituais. Vamos perceber como elas aparecem, então, nesses níveis. E ao longo desse caminho, o objetivo não é só vocês aprenderem conceitos, tá? O objetivo que eu quero com vocês é que vocês desenvolvam uma percepção sobre os orixás em todos esses níveis que a gente vai trabalhar.